Então vamos dar início à geometria plana, material 1. Geometria plana é a parte da matemática que estuda as figuras planas. A geometria também é chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem à geometria de Euclides de Alexandria. É o pai, considerado o pai da geometria. Então, elementos primitivos, ou seja, que são aceitos sem definição. Então, a gente tem o ponto, a reta e o plano. Então, aqui a gente tem a definição de ponto, de reta e de plano. Vamos ver agora algumas definições aqui como verdadeiro ou falso. A reta possui início e fim. Não, a reta não possui início nem fim. Quem possui início e fim é o segmento de reta. O ponto não possui dimensões. O ponto não possui dimensões, é um pontinho ali, sem dimensões. E o plano é ilimitado. Também o nosso plano é ilimitado, em apenas 2 dimensões. Segmentos de reta. Então, segmentos colineares pertencem à mesma reta. Segmentos consecutivos possuem um dos pontos extremos em comum. Então, aqui a gente tem segmentos de retas, pedaços de retas. Então, quando eles são colineares, eles estão sobre a mesma reta. E segmentos consecutivos, eles têm um ponto em comum. Ângulo. Então, aqui a gente tem a nossa definição de ângulo. Aqui a gente tem o nosso ângulo AOB. A e B são as semirretas que compõem, e o O ali é a localização do ângulo. Então, aqui se encontra o nosso ângulo. Então, aqui a gente tem um ângulo, por exemplo, de 50 graus, 140 graus, 90 graus, 180 graus. Então, a gente tem alguns exemplos de ângulos aí. O de 50 graus é chamado de ângulo agudo, o de 140 obtuso, o de 90 reto e o de 180 raso. Então, todo ângulo agudo é o ângulo que possui valor menor que 90 graus. Todo ângulo obtuso é um ângulo que tem valor maior que 90 e menor que 180. De 90 é reto e de 180 é o chamado raso. Então, ângulos complementares. Dois ângulos onde a soma de suas medidas é 90. Então, quando a soma de dois ângulos der 90, eles são chamados complementares. E ângulos suplementares quando a sua soma é 180. Então, por exemplo, calcule o valor de x nas figuras. O que a gente vai precisar? Qual o conceito aqui? O conceito OPV. O que é o OPV? Ângulos opostos pelo vértice. Sempre que a gente tem dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, são congruentes. Então, por exemplo, aqui nesse caso, que é o 20 lá é o x. Isso quer me dizer o quê? Que o x vale 20. Tá? No segundo caso aqui, eu tenho que 2x mais 10 é esse ângulo e 70 é esse outro. Então, eu vou ter uma equaçãozinha. 2x mais 10 é igual a 70. 2x é igual a 60. 70 menos 10. Então, quer dizer que o meu x é 60 dividido por 2, ou seja, 30. E na letra C, 3x mais 4 é igual a 5x menos 20. Então, 3x mais 4 é igual a 5x menos 20. Ou seja, 4 mais 20. 4 mais 20, aqui. E 5x menos 3x. Vai ficar 2x e aqui vai ficar 24. Isso quer dizer que o x vale 12. Linha poligonal. Então, aqui a gente tem uma sequência de segmentos de reta consecutiva. Então, aqui eu tenho uma linha poligonal. Eu tenho um caso que é uma linha poligonal. E aqui eu tenho uma linha poligonal fechada. Né? Ou seja, o início e o fim coincidem. Polígono é a região limitada por uma linha poligonal fechada. Então, aqui a gente tem exemplos de polígono. Polígono côncavo e polígono convexo. Polígono côncavo é quando tem um vértice apontando para dentro da figura. Pelo menos um, né? E polígono convexo sempre quando os vértices apontam para fora da figura. Na geometria plana, a gente vai basicamente trabalhar com polígonos convexos. Tá? Então, o nome desses polígonos é dado justamente pelo seu número de lados. Então, figura que tem 3 lados é chamado de triângulos. Né? Figura que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. Figura de 5 lados, pentágono. Figura de 6 lados, hexágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. E 20 lados, icoságono. Então, aqui a gente destacou os principais nomezinhos. Tá? Então, soma dos ângulos internos de um polígono convexo. O que a gente vai ver aqui?
Sempre a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é dada pelo seu número de triângulos que cabe nessa figura. Então, por exemplo, aqui a gente tem um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Então, quer dizer que cabe no mínimo 2 triângulos dentro dessa figura. Ali embaixo, então, a gente tem um pentágono, cabe 3 triângulos, e ali um hexágono, cabe 4 triângulos. Então, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a gente apenas multiplica pelo número de triângulos. 2 vezes 180, 360. 3 vezes 180, 540. 4 vezes 180, 720. Daí a gente conclui que a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono é sempre 180, que é um triângulo, vezes o número de triângulos que cabe naquela figura, que é sempre n menos 2. Observe, figura de 4 lados deu 2 triângulos. Figura de 5 lados deu 3 triângulos. Figura de 6 lados deu 4 triângulos. Tá? Então, exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura que tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, quer dizer que cabe 2 triângulos dentro dessa figura, então quer dizer que a soma dos ângulos tem que dar 360. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses ângulos e vai igualar 360. Aí basta isolar o nosso x e descobrir que esse x é igual a 20. Na letra B, mesma coisa, eu tenho uma figura de 1, 2, 3, 4 lados. Novamente um quadrilátero. Então, novamente, 2 triângulos cabem dentro, 360. Então, vamos somar tudo aquilo e vamos igualar 360. Basta isolar o x, então a gente vai descobrir que o x é 18,5 graus. Calcular a soma dos ângulos internos de um octógono agora. Então, o que eu vou ter? Um octógono. Um octógono cabe quantos triângulos dentro dele? Um octógono cabe 6 triângulos, né? Então, eu vou lá e vou fazer 6 vezes 180, ou seja, 1080. Se o polígono for regular, podemos calcular a medida de cada ângulo interno, dividindo a soma obtida pelo número de lados. Ou seja, se essa figura for um octógono regular, possuir todos os lados e todos os ângulos iguais, para descobrir um ângulo apenas, a gente pode pegar esse 1080, que é a soma de todos os 8 ângulos, e dividir por 8. Ou seja, eu observo que cada ângulo do meu octógono vale 135 graus. Tá? Número de diagonais de um polígono convexo. Sempre o número de diagonais de um polígono convexo é dado a partir da combinação. A gente pega a combinação do número de lados para 2 e diminui o número de lados. Então, a gente chega a essa fórmula aqui. Ó. N, que multiplica n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados ou o número de arestas da minha figura. Então, por exemplo, calcule o número de diagonais de um hexágono. Então, eu sei que o hexágono tem 6 lados, o n é igual a 6. Então, a gente vai pegar a nossa fórmula e vai lá e vai colocar 6. Aqui a gente pode visualizar todas essas diagonais, mas vamos pela fórmula. Então, a gente vai lá e vê, ó, 6 que multiplica 6 menos 3 sobre 2. Estamos pegando a forma do número de diagonais de um polígono. Então, a gente vai ter 6 vezes 6 menos 3 dá 3, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9 diagonais. E aqui a gente observa todas elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, aqui a gente observa todas essas diagonais que partem daqui. Calcule o número de diagonais de um icoságono. Então é importante lembrar o nome, né? Icoságono, 20 lados. Então, meu n é igual a 20. Né? Fica praticamente impossível desenhar todas elas. Então, vamos lá e vamos fazer a continha. 20 vezes 20 menos 3 sobre 2. Ou seja, 20 vezes 17, que é o 20 menos 3, dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 17, 170 diagonais cabem no icoságono. Uma figura de 20 lados cabem 170 diagonais. Qual a soma dos ângulos internos e o valor de cada ângulo? Então, vamos lá agora. Ó, 20, né? Então, vamos pela fórmula. O n é 20. 20 menos 2, 18. 18 vezes 180, 3.240. Se é um icoságono regular, a gente pode pegar esse 3.240 e dividir pelo 20, que é o número de ângulos, ou número de lados. Isso vai nos representar que cada ângulo do icoságono regular vale 162 graus. Tá? Então, terminamos a nossa primeira parte da geometria plana. Hoje a gente falou nos polígonos, nomenclatura dos polígonos, soma dos ângulos internos, número de diagonais e algumas definições básicas. Continuamos na aula 2.